Como estão vocês? Eu venho nesse vídeo mostrar um caso onde eu vim a ser achincalhado em um grupo de WhatsApp. Por eu ser uma pessoa pública, hoje eu não tenho privacidade, tudo eu dou conhecimento a vocês. Por eu ser um influenciador, eu não tenho intimidade, eu não tenho privacidade. Justamente por isso eu tento usar o nosso canal, as minhas redes sociais, para sempre influenciar vocês positivamente. Esse é o meu objetivo. Entretanto, mesmo lutando tanto pelo tiro, quem sabe da nossa luta, vê as nossas idas a Brasília, vê tudo que a gente faz pelos atiradores, nunca pedi um centavo a ninguém para ir a Brasília, mesmo antes de eu ser presidente de confederação. Sempre lutei pelos CACs, inclusive pelos clubes que se dizem concorrentes aqui em nosso estado. Sempre lutei por todos. Quando os CRs estavam travados em 2018, eu ajuizei mais de 15, eu acho que foram umas 15 ações judiciais sem cobrar um centavo nenhum para poder destravar a situação. Peguei cada CAC que estava travado e judicializei cada CAC em separado. Fiz inúmeras reuniões no Congresso, na DFPC, na região militar, na minha OM, em prol de todos os CACs, para que sempre o resultado fosse para a coletividade e não para mim, até porque eu nunca tive meus processos travados, mas sempre lutei por todos. De repente eu me surpreendo com o meu nome sendo achincalhado em um grupo de WhatsApp. Eu nunca dei valor a isso porque várias vezes eu sempre no YouTube eu fui achincalhado, mas assim, é 1%, menos de 1%, é 0,001% que tentam ali manchar a nossa história, a nossa luta, a nossa reputação, e muitas vezes não dá para identificar quem está fazendo aquele achincalhamento. Entretanto, dessa vez veio com nome e sobrenome, aqui em Maceió, pertinho de mim, e me doeu porque eu estou sendo achincalhado. Quando eu fui descobrir o porquê, é por estar no meu exercício legal dos meus deveres, das minhas obrigações, da minha profissão. Então vamos em frente. Por quê? Eu descobri que, antes de ir em frente, eu descobri que é porque o decreto 10.030, à época, ele me obrigava a, quando uma pessoa fosse desligada do clube, eu informar imediatamente ao Exército. E eu sempre cumpri com minhas obrigações aqui, por isso que a gente nunca teve o clube suspenso, nunca teve o clube fechado. Eu sempre fui um legítimo e estrito cumpridor das minhas obrigações enquanto clube de tiro. De repente eu descubro que, por eu estar fazendo uma coisa que é dever meu, ora, o decreto diz que para ser atirador a pessoa se compromete a estar afiliado em um clube de tiro. Os decretos, também outros decretos da época do Bolsonaro, obrigam a pessoa a informar ao Exército imediatamente, está escrito lá imediatamente, o desligamento de qualquer associado. Se eu não fizer isso, quem vai ter prejuízo sou eu. Se eu não informar o imediato desligamento em uma possível fiscalização, inclusive isso foi cobrado nessa fiscalização. O Exército perguntou: como é que você acompanha o vencimento? Eu disse: olha, como vocês sabem, eu informo a vocês, vocês recebem os desligamentos e eu acompanho o vencimento através da Shooting House. Shooting House, ela mostra para a gente: olha, está perto de vencer esses aqui. A gente faz uma comunicação com o cliente 30 dias antes do vencimento, aí chamei o telefone do financeiro, mostrei, e assim eu estou fazendo minha obrigação legal. Eu não sinto prazer nenhum em estar informando ao Exército Brasileiro, mas nem todo mundo entende que é uma obrigação legal. É um direito da pessoa não entender. O problema é que aconteceu isso aqui. Compartilharam, estou ofuscando aqui os números de telefone para que essas pessoas não sejam identificadas. O responsável vai responder em juízo.
Não aqui. Aqui na internet eu não tenho necessidade de expor, porque eu tenho hombridade. Diferente dele, que me expôs em um grupo de 245, 246 pessoas de um clube de tiro. Ele disse, quando postaram o vídeo da fiscalização, que eu fiz o vídeo e o Exército tanto permitiu, quanto independente de permitir se eu filmar ou não, são servidores públicos no exercício de sua função, então podem sim ser filmados. Eu escolhi filmar, inclusive para orientar vocês. E colocaram aqui, esse cidadão, né, que eu estou ofuscando o nome para que vocês não saibam quem é ele. Achei muito fake. Esses militares estão com uns uniformes que parecem mulambo. Eu não sei se esse cara, qual foi a forma que ele acordou nesse dia. Eu conheço os militares, são militares sérios que vieram fiscalizar. Inclusive eu sofreria qualquer tipo de sanção se eu estivesse errado. São militares que não entendo muito de uniforme, mas aqui parece que estão com o uniforme devidamente como deveria estar. Entretanto, eu acho assim que eu admiro a coragem desse cidadão em xingar o Exército Brasileiro, dizer que o Exército Brasileiro está se vestindo como mulambo. Eu admiro essa coragem, entendeu? Eu admiro essa coragem. Aí um cara disse fake. Por que iria ser fake se ele está postando no Instagram? Eu acho que não é fake, o da direita eu conheço. Aí ele disse que conhece, beleza, qual é o problema? Aí ele chegou aqui em um determinado momento e falou o seguinte, o cara disse, eu acredito que clube nenhum vai deixar entrar no clube um fake, ainda mais no Roncalli. Obrigado, inclusive, aí pela consideração, né, por saber que a gente é um clube extremamente sério. Aí ele falou o seguinte, esse é o que vai deixar mesmo. Ele está dizendo que eu deixaria um militar fake entrar. Entendeu? Então esse cara tem alguma coisa contra mim, e o pior de tudo é que eu não conheço, nunca troquei uma palavra com ele, não sei quem ele é, não sei do que ele vive, não sei nada sobre a vida dele, não sei quem é essa pessoa e nem ela me conhece. Então assim, ele parece mostrar que sabe muito sobre mim sem nunca ter trocado uma palavra comigo. Aí foi aqui, ó, onde ele falou, sei de cada merda desse cara, não vale merda. É um direito dele achar isso, eu vou lutar até o último dia da minha vida para que ele tenha direito de achar o que ele quiser sobre a minha pessoa e que ele tenha direito de exprimir as opiniões dele. Só que eu também, como jurista, como advogado criminalista, pós-graduado em ciências criminais, eu vou buscar a responsabilidade dele na justiça perante tudo que ele falou, responsabilidades civil e criminal. Eu abri um procedimento na delegacia, inicialmente, para que fosse apurado através de um TCO, descobri quem é a pessoa através desse procedimento, verifiquei inclusive que esse é um CAC que tem, quando o pessoal puxa o relatório de quem é a pessoa, vem inclusive as armas, o cara tem uma G2C, eu acho até injusto eu brigar tanto pelo CAC G2C, que é uma figura perseguida no mundo do tiro. Muitas pessoas tratam o CAC G2C com discriminação. Entretanto, eu trato o CAC G2C de uma forma tão diferente que a gente, enquanto confederação, criou uma prova exclusiva para a pistola G2C, para que os CACs que possuem G2C tenham o direito de ser um atleta nível 3. Eu venho atuando pelos CACs de tal maneira que até a nossa confederação, a gente lutou contra os níveis, mesmo sendo ruim financeiramente para mim, mas eu sou pela moral. Hoje todo mundo precisa da nossa confederação, eu coloquei ela a R$15 por mês, mais barato que o Spotify. Daqui a pouco R$15 é 1 litro de gasolina, mas por quê? Pela moral, por lutar por todos esses CACs. E eu fico triste que justamente eu lutando por um CAC desse, ele venha fazer
o uso do direito de expressão dele dessa forma. Eu acionei, eu coloquei as pessoas que estavam nessa conversa como testemunhas. Uma das testemunhas, inclusive, que eu não conhecia, mas ele falou que, olha, o que ele falou aqui, porque, repare só, ele disse aqui, o cara disse, conta pra nós porque eu não valho merda, né? E quais são as merdas sobre mim que ele sabe. Aí ele falou em grupo não. Quando ele falou em grupo não, automaticamente, peraí, alguma coisa em particular ele conversou. E a testemunha me relatou que justamente eu não valeria merda porque eu estou cumprindo aquele meu dever que eu falei a vocês, que eu sou obrigado pela legislação de informar qualquer desligamento de associado de clube. Então é muito injusto. E quando eu recebi a confirmação de quem era, nome, CPF, para poder saber onde direcionar o processo, eu mandei um WhatsApp para a pessoa perguntando, boa tarde, falo com... Aí eu coloquei aqui para que vocês vejam. Falo com o fulano de tal, ele respondeu sim. Era a confirmação que eu precisava. Após, inclusive, esse vídeo vai servir de instrução para vocês, quando vocês forem injustiçados, para que vocês saibam quais são os seus direitos. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar com uma queixa-crime, fora o procedimento na delegacia. Eu peço perdão, eu esqueci de mudar a janela aqui. Explicando, eu entrei com uma ação criminal, uma queixa-crime contra ele, e é bom para que vocês entendam os direitos de vocês. Nessa queixa-crime, eu mostrei aqui que o querelado, ele praticou uma chamada concorrência penal, uma concorrência criminal, concorrência de crimes, onde ele praticou 2 crimes, então se somam as penas. Foi difamação e o crime de injúria, cujas penas máximas, e deve ser calculado dessa forma, correspondem a 1 ano e 6 meses. Por quê? Vamos lá. Até 2 anos você tramita o seu processo no juizado criminal. E nos juizados criminais, especiais cíveis e criminais, você tem uma ação extremamente rápida. Essa ação aqui, ela não vai provavelmente chegar nem a 1 ano e vai ser resolvida. Então isso foi bom porque a competência ficou para o juizado, isso rapidinho vai ser resolvido. E veja só, artigo 139, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Foi quando ele disse que eu não valia merda. Está aqui previsto, é tipificado como crime, é o crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal. E artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Foi quando ele chamou o nome merda em relação a mim. Ele poderia me insultar sem mencionar palavras de baixo calão, seria só difamação. Mencionou palavras de baixo calão, me injuriando, isso é o que significa, né? Você insultar alguém com palavras de baixo calão é injúria. Então ele cometeu esses 2 crimes, há aqui um concurso de crimes e deve-se somar as penas. Juntei algumas jurisprudências, pedi a condenação, pedi também para que fosse arrolada as testemunhas que estavam lá presentes no grupo. Eu acredito que é bom para que o pessoal veja que o crime não compensa, vai ser dada a resposta pela justiça, e o que é que ele vai perder com isso? A Giovanna não vai dar em nada. Ele vai perder o direito de ter o CR dele, ele vai perder o direito de ter a arma dele, de comprar novas armas, de registrar uma arma para a defesa na Polícia Federal, porque ele perdeu o critério idoneidade, que não está respondendo a processo criminal ou inquérito policial. E é de maneira, inclusive, justíssima, porque ele está ofendendo aqui uma pessoa que sempre lutou por toda a categoria, lutou por ele, inclusive, tanto quanto possuidor de uma G2C, quanto como CAC, e eu nem conheço essa pessoa, né? Só que além disso, e eu me senti muito ofendido porque eu estou sendo achincalhado, não é por questão ideológica, não é por questão do cara não gostar da minha cara, que é um direito dele, mas é justamente porque
eu estava no meu estrito cumprimento do meu dever de auxiliar de fiscalização previsto pela lei e pelo cumprimento também do decreto 10.030, que me obriga a informar ao Exército o desligamento, né, dessas pessoas que são desligadas do clube de tiro. Agora eu vou mostrar para vocês também quais foram as atitudes na esfera civil que eu entrei contra ele. Vejam só, na esfera civil, todo mundo tem o direito de falar o que quer aqui no Brasil. Só que você é responsável por tudo que você diz. Ou seja, vamos lá, você pode exigir, assim diz o nosso Código Civil, você pode exigir que cesse a ameaça, a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em leis, que foi a sanção penal que eu requeria a reparação, requeria a responsabilidade, na verdade, na outra ação. São duas ações distintas aqui. E eu estou mostrando aqui, através de jurisprudência, eu estou mostrando aqui o artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que por ação, não é o caso a omissão, mas por ação, violar direito ou causar dano a outrem, causou dano à minha imagem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927, combinado com esse 186, diz o quê? Que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E o 953 diz que a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Então eu estou aqui juntando algumas jurisprudências, estou pedindo a condenação dele por dano moral, estou mostrando várias jurisprudências, várias doutrinas acerca do assunto e em seguida eu peço a condenação dele por dano moral. Vejam só, eu como pessoa pública, todo dia eu recebo 99% de elogios em nossas redes sociais e recebo 0,1% de alguma pessoa ou outra que se sinta no direito de causar dano à minha imagem. Se eu souber quem é a pessoa, tiver dados ali que permitem a identificação, eu vou correr atrás. Porque internet não é terra sem lei e eu tenho que mostrar, eu tenho que dar o exemplo que o crime não compensa. Não é justo também eu lutar tanto por uma categoria e alguns dessa categoria virem achincalhar a minha pessoa. Eu sou um ser humano, eu tenho personalidade, eu tenho sentimentos. Dói as palavras que são colocadas quando elas são injustas. Se eu fosse um bandido, um criminoso ou um sem vergonho, eu deixaria para lá, entraria numa orelha e saía pela outra, mas doeu. A partir do momento que doeu, eu vou buscar a reparação. Se eu não puder identificar quem é o autor, eu vou deixar para lá, entra numa orelha, sai na outra, porque eu sei conduzir muito bem essa parte da minha vida por ela ser pública. Mas se a ofensa for muito grave, inclusive eu vou até a Delegacia de Crimes Cibernéticos no DEIC para que ela identifique os autores, né? Internet não é terra sem lei. E você que está nos assistindo, nosso caro ouvinte, se você se sentir ofendido, corra atrás. Corra atrás, entendeu? Acione um advogado. Lembrando que você não tem condições de acionar um advogado, você pode contratar a defensoria sem custo algum para que eles façam a sua defesa. No juizado, dependendo do tipo de ação também, você não precisará de advogado. Os próprios juizados, eles dispõem, dependendo do valor da ação, eles dispõem de circunstâncias lá, pessoas para poder ajudar a fazer sua queixa e você não vai ficar desamparado. É só você ter a inteligência e saber usar os mecanismos legais a seu favor para reparar os danos que lhe foram causados. Um forte abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.